desenvolvemos juntos, somos colegas, mas também somos muito amigos. E minha trajetória com a terapia narrativa começou no estágio no CAEP, que era Intervenções Psicossociais com crianças e adolescentes e suas famílias, com a professora Silva Lordelos. Quem é da UNB aqui deve conhecer já a professora Silva, foi coordenadora, e minha trajetória começou a partir daí. Eu tive uma certa sorte, né, de entrar num estágio com uma abordagem e já gostar bastante dessa abordagem e ela fazer um sentido muito grande, num sentido assim, tanto de que psicologia a gente está praticando, de que visão de mundo e de que postura enquanto profissional, seja terapeuta, né, dentro da clínica, ou seja em outros espaços também. E eu tive esse encontro e essa felicidade de, já no primeiro estágio, ser uma abordagem que eu estou aí caminhando junto com a vida e cada vez mais aprofundando os conhecimentos. E depois desse estágio, né, eu fiz por 2 semestres. Ainda na graduação, eu fiz uma formação como terapeuta narrativa pela Reciclando Mentes, que é a Silvia que me indicou, que é fora da UNB, é uma formação online. Quem é estudante pode fazer, porque não é uma especialização e tudo mais, porque especialização pelo MEC só pode quem já é formado, mas essa ela é aberta e dura 1 ano. E é um instituto, um grupo, né, o Reciclando Mentes, com uma formação bem legal, que traduz textos que vêm lá do Ut Center, que é da Austrália, de onde vem a terapia narrativa, que vem para cá. Então, lá você tem contatos com grandes autores do mundo inteiro da terapia narrativa, pessoas que estão trabalhando a partir da terapia narrativa. E hoje em dia, né, estou atuando clinicando a partir dessa perspectiva. Agora eu passo a fala para o Pedro, para falar um Oi, pouquinho. pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Pedro Rian. Algumas pessoas aqui, pelos nomes que eu vi, já me conhecem ali do IP, né? Tô sempre circulando por ali. Mas, como a Yasmin disse, né, a gente encontrou a terapia narrativa no estágio com a Silvia Lordelo. Aí, a partir desse estágio, a gente seguiu caminhos um pouco diferentes, mas sempre estando nessa teoria. Eu continuei o processo dos estágios clínicos com a professora Cláudia e a professora Isabela Machado. A Cláudia, ela tem um grupo que é vinculado ao NEPRINS, né, que é o núcleo de estudos dela, que é que ela abre estágio, vagas para estágio para pessoas negras, né, pessoas pretas, pardas e indígenas. Vi que a Isabela, que a gente fez estágio juntos, está aqui na apresentação também. E aí também tive estágio com a professora Isabela Machado, que atua na vertente sistêmica, né, familiar e sistêmica, e como a terapia narrativa desmembra daí, também tive a oportunidade de estar em contato. Então, vou dar prosseguimento Sim. à Mas apresentação. só para concluir que muita gente é da UNB, e aí para quem tem interesse para estudar e conhecer se aproximar estudando na UNB, esses são as professoras que atuam, que é a Silvia, a Cláudia, a Isabela, a professora, qual o nome? A Sheila. Às vezes ela também utiliza alguns recursos da terapia narrativa, junto com a arte terapia. Então, na UNB é essa galera que está falando dessa abordagem. Sim. Aí, hoje, né, eu e Yasmin vamos passar por esses 4 pontos aqui. A gente não vai conseguir falar de tudo que envolve, né, a atuação de um terapeuta narrativo, porque é muita coisa. Mas a gente reuniu os principais pontos e vamos falar eles para vocês. Então, primeiro a gente vai falar como surge, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o perigo de uma história única, vamos discutir a postura do não saber e o convite ao diálogo, e, enfim, as conversas, que são as técnicas da terapia narrativa. Tu pode passar, Pedro, para a gente começar falando da onde veio essa abordagem de terapia narrativa, que eu entendo que ainda não é tão famosa assim, não é muita gente que fala, ainda está crescendo na UNB, está crescendo também com as professoras que estão trazendo essa abordagem para a gente estar conhecendo e dialogando. Mas é uma abordagem que surgiu no continente da Oceania, o que é diferente, né, da maioria das abordagens que a gente aprende. Não é exatamente uma abordagem, vamos dizer assim, da psicologia,
mas muitos psicólogos usam, mas profissionais de outros campos também estudam a terapia narrativa. E surgiu com o Michael White, que é um assistente social australiano, e o David Epstein, que é um antropólogo da Nova Zelândia. Começou ali os textos sobre terapia narrativa mais ou menos ali na década de 80. Os dois, né, eles se conheceram, foi num evento desses científicos, que era organizado pelo Michael White, e aí o David foi lá apresentar um trabalho dele, aí eles se conheceram e ficaram muito amigos, trocaram e começaram a escrever bastante trabalho juntos e refletirem sobre a vida. Amigos intelectuais, né? Não são amigos de vidas e não são colegas. E esses dois que estão na foto é o Michael e o David. O David é esse que tem um cabelo black, tá com óculos, e o Michael é esse loiro meio calvo. O Michael já faleceu, mas o David, se eu não estou enganada, ainda tá vivo. O Michael, inclusive, tem ele tem a frase mais famosa assim da terapia narrativa, que é: a pessoa não é o problema é o problema. E essa frase é bem porque ela assim famosa porque ela sintetiza um pouco dessa ideia que a terapia narrativa traz a partir de ser uma abordagem pós-estruturalista, né? Vamos dizer em síntese, ela traz de diferente, assim, de pensar sobre o outro. Essa época de 1980 é uma época pós-moderna e então ela surge a partir de abordagens desse modo de pensar pós-estruturalista, que eu vou falar um pouquinho da diferença dos dois, não vou aprofundar, porque é algo bastante profundo e a gente não tem tempo para discutir sobre isso. Aí aqui eu coloquei também alguns autores que influenciaram os dois, né? O Michael e o David, que são autores que eles liam bastante e para a terapia narrativa existir, eles foram necessários, né? Que é o Gregory Bateson, o Foucault, que vocês devem conhecer, Derrida, Brunet, o Vygotsky, que vocês conhecem bastante também, pelo menos de nome, e a Bárbara. Pode passar, amigo. Por outro lado. Que tem uma tabela que eu peguei de um texto feito pelo Reciclando Mentes, que fica mais fácil da gente entender a diferença do modo de pensar de uma abordagem que é modernista ou estruturalista para uma pós-estruturalista. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando que abordagens estruturalistas são ruins, não deveria existir, ou uma crítica nesse tipo. É mais no sentido que as pós-estruturalistas, que é nesse período pós-guerra, surgiram para contrapor, né? Nesse sentido mais de pluralidade das ideias. Bem, uma abordagem... Seu microfone. Ah, verdade, mutei sem querer? Ah, tá. Até quando? Até onde eu parei que estava desligado? Não, você pode falar... Você falou da pós-guerra e depois mutou. Tá. Estava falando aqui um pouco da abordagem estruturalista e pós. Eu falei que eu trazia essa diferenciação não no sentido de falar que as abordagens estruturalistas eram ruins, você escutar nessa parte? Tá, então vou seguir. Então vou falar um pouco da divergência que trouxe esses... que está bem explícito. Por exemplo, na modernista, busca estabelecer os fatos. Já numa abordagem pós-estruturalista, busca compreender essa experiência e esses sentidos. Numa abordagem modernista, é centrado no conhecimento do terapeuta. Isso é muito importante entender essa diferença. E já na pós-estruturalista, é centrado no conhecimento do cliente. Ou seja, a lógica de quem, vamos dizer, é descentrada. Tira um pouco deste lugar do terapeuta, do detentor do saber, de quem sabe sobre tudo, sobre a vida dos outros, e desloca o cliente como especialista da sua própria história, desses conhecimentos. Isso é um desafio também para a gente, como psicólogos, quando a gente chega num espaço desse. Porque esse pensamento estruturalista, ele incentiva a gente, terapeutas, né, psicólogos, a acreditar que o nosso papel é conhecer as verdades emocionais, psicológicas sobre a vida do outro, que existe algo que temos que interpretar interno sobre o que causa esses problemas na vida das pessoas. E já a pós-modernista, ele não parte desse sentido que a gente tem que interpretar sobre o que o outro diz. A gente, na terapia narrativa e pós-estruturalista, o outro ele tem o direito de nomear a sua própria história e dizer sobre ela, porque quem mais sabe sobre ela é ele mesmo. E o terapeuta está muito nesse processo de
como um facilitador dessa conversa, de ter esse diálogo, que vão ter algumas ferramentas que vão ajudar, que essas perguntas que promovem reflexões para que a gente enxergue algumas histórias que a gente ainda não estão lúcidos, não estamos percebendo. E aí eu vou trazer posteriormente como é feita essas conversas. E a partir dessas questões, isso vai afetar na identidade, nessas reflexões, nessas conversas que o terapeuta e o cliente vai ter ali. Porque a gente tem de algo importante, de uma postura pós-estruturalista, que a identidade ela não é fixa. Ela não tem uma essência na identidade, ela é algo mutável, algo fluido, que vai depender ao longo do tempo das histórias que estão mais presentes na nossa vida e de como a gente se relaciona com o outro, com as coisas que acontecem. E essas conversas que tem nesse ambiente terapêutico, elas vão favorecer que histórias que sejam das nossas histórias favoritas, elas sejam mais, vamos dizer assim, dominantes, e elas também ganhem a luz sobre a nossa identidade, sobre, de um modo que a gente se sinta melhor, as nossas identidades favoritas. Aí aqui, né, tem algumas outras ideias sobre abordagens modernistas e pós-estruturalistas. E uma coisa interessante também de entender dentro dessa perspectiva é que esse sistema terapêutico ele é como um sistema linguístico. Então, a linguagem vai ser muito importante, levar em consideração a linguagem do cliente ali, como eu já trouxe várias vezes, não usar a linguagem, vamos dizer assim, psicológica. E o objetivo, então, da terapia narrativa, de um pensar pós-estruturalista, não é buscar pela etiologia e também a consequência desse problema, mas é construir pela construção, junto ali nesse diálogo, por histórias alternativas, com ênfase nesses próprios recursos que já estão presentes, as habilidades, os valores, né, essa experiência, as formas de resistir diante aos problemas, para que nem ênfase essas questões da história que já estão presentes na vida da pessoa. E dessa forma, o problema a gente não vai focar em resolver ele, em solucionar, mas dissolver ele, para que isso abra o campo para a mudança. E só para terminar essa parte, aí eu quero trazer uma frase que o Macung, que é um terapeuta negro americano, que fala sobre terapia narrativa, que ele trouxe, que ele fez um paralelo com o que Paulo Freire fala da pedagogia, sobre a experiência pedagógica dele. Eu achei muito interessante. O Macong, ele é um terapeuta que fala sobre uma terapia que seja decolonial, porque ele pensa a terapia voltada para pessoas negras nos Estados Unidos. Ele tem um livro que é bem legal, mas o livro dele é em inglês e não tem vendendo no Brasil, só em dólar. Aí é mais inacessível. Mas ele fala o seguinte, eu vou ler esse trecho que ele trouxe porque eu achei bem interessante essa comparação. Freire descreveu como qualquer experiência pedagógica pode ser uma experiência de opressão ou uma experiência de liberdade. Em relação à terapia narrativa, uma experiência de opressão é aquela em que o terapeuta impõe seu significado, sua interpretação, sua cura à pessoa que busca ajuda. Assumir, de alguma forma, como terapeuta, podemos deter os segredos ou significado da vida de outra pessoa é impor nossas interpretações sobre essa vida. Só pode servir para colonizar ainda mais as mentes e os espíritos daqueles que buscam por nossa ajuda. Para criar experiência de liberdade na terapia, é minha responsabilidade como terapeuta oferecer um lugar o mais livre possível de interpretações impostas, sejam as minhas ou das culturas dominantes. Como descrito anteriormente, devido à influência da colonização, com muita frequência, os povos da Nova África vivem com julgamentos e valores eurocêntricos dominando suas crenças e sonhos. Né, que é que ele fala no texto dele, esse que traz, ele fala da diáspora, né, da africana, mais no sentido da experiência das pessoas negras nos Estados Unidos, mas eu acho que ainda faz muito sentido para a gente. E, como eu disse, a terapia narrativa ela surgiu lá na Oceania, na Austrália principalmente, os principais estudos de lá, mas ela se espalhou pelo mundo. Aqui na América Latina tem vários autores também, teve recentemente um congresso, tem alguns representantes também na África do Sul, tem gente no Reino Unido, aqui no Brasil, como eu falei, e também o Macungo e também outros nos Estados Unidos.
E a esse pensar, essa postura da terapia narrativa, ela não é algo rígido. Ela é algo que existe uma postura, um modo de se pensar e de se ver o humano, o ser humano e o mundo e as nossas relações, e ela pode ser adaptada nos mais diversos contextos e diante das suas realidades e as histórias e as culturas presentes na nossa vida. Aí pode passar. Aí eu vou passar brevemente, não vou aprofundar. Ah, essa parte aqui, esse aqui é outro. Eu acho que uma dinâmica bem legal que a Silva fez com a gente quando entrou para falar um pouco disso, do que eu já venho falando, é que ela trouxe uma imagem para a gente, não era essa, mas no caso eu trouxe essa. E ela perguntou o que a gente sentia, o que a gente interpretava diante dessa imagem. Se vocês quiserem colocar, até que ali tinha o que significava, o significado para o autor, que é o Luiz Hermano, mas eu tirei. Porque às vezes, mesmo que o autor ele tenha uma intencionalidade, a forma como chega a gente pode construir novos sentidos também. E se vocês quiserem, tipo, qual o significado, qual a interpretação que vocês dão para essa imagem, compartilhar, se alguém quiser falar. Uma árvore, uma rede. Cada pessoa interpreta da sua maneira, né? E foi dessa reflexão que, né, no grupo de raízes também, é nesse sentido de tirar a especialidade do terapeuta, do psicólogo, sobre o que as coisas, o que a vida significa, o sentido, os significados, um monstro de galhos, e trazer esse lugar, é muito bom esse lugar para a pessoa que é a protagonista e a dona da sua própria história, de que ela pode nomear, e ela tem esse direito. Pode passar. Uma pessoa com vários braços. E aqui eu trago a Sherry White e o David Denbrough, eles são australianos. Eles também são muito famosos na terapia narrativa, conheceram Michael Light também. E eles trouxeram algumas preposições, que eu vou ler algumas só para vocês. São 12, né? Ó, os seres humanos são seres interpretadores. Todos nós somos ativos na interpretação e na atribuição de significado às nossas experiências ao vivermos nossas vidas. Um ato de interpretação é uma conquista. Os significados que derivamos no processo de interpretação têm efeitos reais nas formas de nossas vidas, nos passos que damos na vida. Assim, tais significados não são neutros em seus efeitos na vida das pessoas, mas são constitutivos dessa vida. Isso traz um pouco o que eu venho falando sobre os significados que cada pessoa traz e da importância disso, das narrativas, das histórias que são atravessadas pelas culturas das pessoas e o impacto que isso tem como a gente se percebe no mundo. Pode passar. Não passou? Ah, passou. É que fala um pouco, né? A história pessoal ou autonarrativa que determina a forma da expressão dos aspectos particulares de nossa experiência na vida. Pode passar. Isso traz a importância de como a narrativa e as histórias, e que a gente percebe, né? Que na terapia narrativa a gente tem a importância da linguagem e de como é dialogado dentro desse espaço terapêutico as histórias e que a gente vai fazer, a gente não, né? E que a gente constrói essa mudança ali com a pessoa a partir da construção de enxergar também essas histórias alternativas. E aí também a 11, que é muito importante, é como nossas vidas são multi-historiadas, elas são multimotivadas. E aí eu acho que a partir disso o Pedro pode começar a falar, que isso está ligado com o que ele vai falar agora. Então, pessoal, agora a gente vai encaminhar para a segunda parte aqui, né, da apresentação. Vou contar um pouquinho para vocês sobre O Perigo de uma Única História, que é um livro da autora Chimamanda e também é um TED, um TED Talk, né, que fala. Muito famoso, assim, ele tem uns 11 anos já, que foi publicado, tem no YouTube. Infelizmente, não deu para trazer aqui, porque ele tem uns 18 minutos de vídeo. Daí eu acho que é muita coisa, né? Tomaria um tempo da apresentação. Mas então, vou falar um pouquinho de quem é a Chimamanda Adichie, né? Ela é uma escritora nigeriana, ela escreve literatura,
Ela tem vários prêmios, assim, conferidos por universidades estadunidenses e também pelo próprio país, né, a Nigéria, porque ela estudou, ela fez a graduação dela e as pós-graduações também, doutorado, enfim, lá nos Estados Unidos. E aí ela conta um pouquinho de como foi o processo dela, de se perceber escritora, de ir atrás também de fazer isso a nível acadêmico, né? E aí ela traz para a gente esse conceito de história única. Então, vou relatar uma das situações que ela conta, né, durante o Todtech para vocês poderem ir pensando nisso. Uma coisa que ela conta é que quando ela era criança, ela gostava de escrever muitas histórias. E ela escrevia histórias sobre as coisas que ela percebia, né, que ela consumia assim de outros lugares. Então, ela consumia muita literatura britânica e estadunidense, principalmente. Consequentemente, as histórias que ela escrevia eram sempre de pessoas brancas, de lugares que tinham neve, de lugares que tinham árvores que eram macieiras, né, maçãs, ou blueberry, que é o mirtilo. E nada disso ela encontrava ali no território onde ela vivia. Ou seja, ela estava com um pensamento, né, a mente dela, a consciência dela estava permeada de histórias que não eram histórias que falavam sobre a realidade em que ela vivia. E ela teve essa percepção em um momento. E aí eu fiz uma dinâmica hoje com um amigo para testar, né, essa questão de como que a gente constrói significados a partir de experiências que são colonizadoras, vou dizer assim. E aí eu peguei uma folha em branco e pedi para o meu amigo me ajudar a desenhar uma casa. E aí eu falei assim, olha, você vai me dar umas orientações e eu vou desenhar essa casa aqui a partir do que você falar. E aí ele falou, faz a grama assim. Aí eu fiz a grama. Faz as paredes dessa forma. Eu desenhei a parede, desenhei o telhado. Aí ele pediu para eu desenhar uma chaminé. Depois ele falou para eu desenhar uma janela bem específica, uma janela circular, com uma cruzinha assim no meio. Pediu para eu desenhar uma árvore. Aí eu perguntei, que frutas tem nessa árvore? Ele falou, desenhe maçãs. E aí desenhamos, enfim. Quando concluímos o desenho, né, eu virei para ele e falei assim: me diz uma coisa, você vive numa casa assim? E aí ele falou assim: não, minha casa não é assim, né? Minha casa é uma casa de laje, uma casa mais quadradinha, não tem aquele telhado triangular. E eu perguntei: e no seu quintal tem um pé de maçã? Aí ele falou assim: não, não tem um pé de maçã. Eu falei: ninguém aqui no Cerrado tem um pé de maçã, né? É muito raro, não é uma árvore que sai dando aí, igual a gente vê pés de manga, por exemplo. O que que eu estou querendo dizer com isso, né? Que durante muito tempo da nossa vida, a gente é contado, né, de uma história de casas, de referências, né? Por exemplo, através de séries, do que a gente consome, né, mediaticamente, como filmes também. A gente vai criando uma história que muitas vezes não representa a gente enquanto sociedade, né? E também, a partir disso, não representa a gente enquanto indivíduo, muitas vezes. Então, esse é o conceito de uma única história, sobre quando as pessoas, a sociedade, as pessoas elaboram um discurso, que é um discurso que vai ditar um poder, porque quem que pode contar essa história? Quem que conta a história sobre a casa onde a gente mora, o lugar que a gente vive? Quem conta a história sobre a autora Chimamanda? Quando ela vai para os Estados Unidos estudar e as pessoas comentam do país dela como um país cheio de miséria, cheio de pobreza. E ela rebate, né, falando que não, que lá tem muita riqueza, que eles têm vários desenvolvimentos em termos de tecnologia também. Ou seja, os discursos que correm, através da sociedade, da nossa linguagem, eles vão criando histórias que vão construindo também a nossa noção de quem a gente é e do lugar que a gente está inserido. É por isso que eu coloquei no slide a questão dos discursos de poder, que tem muito a ver com Foucault, e tem os jogos da verdade também, que são essas verdades que a gente constrói sobre nós ou o lugar que a gente está inserido. E aí eu trouxe uma citação da autora, né, da Chimamanda. Ela diz assim: o perigo de uma história única é que ela rouba a dignidade das pessoas, torna difícil reconhecer a humanidade compartilhada. E aí eu vou passar para o próximo slide.
Através desse conceito, né, da história única, a gente entra na terceira parte, que é a questão da postura do não saber e do convite ao diálogo. Então, para iniciar, eu estava falando que as pessoas são compostas, né, por múltiplas histórias. E a terapia narrativa entende que a forma como a pessoa narra a própria história, como ela conta ali dentro, no caso do contexto clínico, dentro da sessão, é a forma como ela se percebe, é a forma como ela vai definir os problemas, as demandas dela. E aí, a postura da terapia narrativa é construir um espaço que seja dialógico, onde a gente estabeleça um diálogo com essa pessoa. Mas aí entra uma questão, que tipo de diálogo é esse que a gente está, né, construindo e praticando? Nós, dentro da psicologia, temos uma formação que ela leva a gente até essa postura de dizer o que a gente sabe sobre o que a pessoa está pensando, sobre o sintoma, sobre o que ela apresenta da demanda. Então, um caso muito simples é a pessoa chegar relatando, estou com ansiedade, e a gente começa a dar receitas, né, dar fórmulas e métodos de como ela pode resolver a ansiedade. E o próprio nome ansiedade já diz algo, assim. Quando alguém fala ansiedade, a gente tem, isso puxa no imaginário da gente, comportamentos, características, sintomas que vão juntos, né, significam ali ansiedade. Então, o processo colaborativo e relacional dentro da terapia narrativa é perceber esse diálogo não como um diálogo que tem suas próprias formas e receitas, né? Mas a gente vai se despir dessas coisas que a gente aprendeu durante a graduação, que diz o que a gente sabe sobre a pessoa que está sendo atendida, e criar um espaço ali que vai gerar uma criatividade, e que essa criatividade seja promotora da mudança, né? Então, tem uma história que eu conto sempre nessas situações de quando eu estava no meu primeiro estágio clínico, e eu estava atendendo criança, né? Como a gente mencionou, no estágio da Silvia. E a pessoa que eu atendia, toda sessão ela entrava falando que estava com muita ansiedade, muita ansiedade. E aí eu desenvolvia, né, intervenções ali, fazia perguntas também para a gente tentar entender o que era ansiedade. E os pais da criança traziam a ansiedade como algo muito negativo também, que atrapalhava a rotina da criança, e etc. Então, chegou um momento do processo do estágio, processo terapêutico, que eu estava muito angustiado, assim, eu ficava, meu Deus, eu tenho feito tudo isso aqui, e essa criança continua falando que chega aqui com ansiedade, né? Me pegou, assim, nesse lugar de terapeuta. E aí, até que um dia, a gente realizou uma técnica, né, que a Yasmin vai falar mais para frente, que é a externalização. E aí, essa criança trouxe a ansiedade de uma forma diferente, que não é a forma como eu estava atribuindo o significado. Ela contou para mim que estar ansioso era algo muito positivo para ela. Ela gostava de estar ansioso, porque a leitura que a criança tinha do que era ansiedade era estar muito animado, estar muito agitado, ter muitas atividades para fazer legais, né, durante o dia. Então, quando ela chegava falando assim que não tinha nada de ansiedade, que estava ansiedade zero, era um momento muito ruim para ela. Ela estava desanimada, mais depressiva, né, mais deprimida. Então, eu trago esse exemplo para mostrar como que, se eu colocasse nesse contexto, né, o que eu penso de ansiedade, eu não ia conseguir acessar o que de fato é ansiedade para aquela pessoa que eu estava atendendo. E aí eu trouxe algumas perguntas aqui, né, para a gente ir pensando nessa questão do diálogo como algo relacional, como algo, como uma conversa mesmo, né, um movimento de conversar. Um diálogo pode ser planejado? Por exemplo, vocês estão ali passando pelo CAPS, né? Quem é da UNB está ali, aí encontra um colega. Você não planeja que você vai conversar com aquela pessoa. Você pergunta alguma coisa do dia, pergunta alguma coisa do semestre, chama para jogar um jogo ou contar uma fofoca e almoçar no RU. Nada disso vem pronto, tudo vai sendo construído ali à medida que você está interagindo com a pessoa. E essa interação demanda também que a pessoa seja ouvida, né, para apresentar também o que ela quer ali daquela conversa que vocês estão estabelecendo, à medida que ela é construída. Então, dentro da terapia narrativa, também vai ser assim. A gente vai demonstrar um interesse em conhecer o outro e estar disposto. Se eu não conheço o outro, se eu não sei
como ele percebe o mundo e como ele define as coisas a partir de si mesmo, e eu tenho interesse, tenho essa curiosidade de conhecê-lo, eu tenho que estar disposto a ser conduzido pela pessoa dentro do mundo dela, dentro das narrativas dela. Então, nesse processo, né, de se deixar ser conduzido, a gente quebra, né, uma lógica que é muito presente na psicologia no geral, que é a questão da hierarquia entre o terapeuta e a pessoa que está sendo atendida. De que eu, terapeuta, vou saber o que é melhor para aquela pessoa, o melhor tratamento, o melhor caminho, eu que vou dizer o que, que ela está sentindo. E a gente sai desse lugar, né, do suposto saber, que essa é a postura do não saber, e se permite ser conduzido para que a pessoa nomeie as coisas, a partir da vivência dela, para que ela nomeie as coisas com o vocabulário dela, com o imaginário dela. E é basicamente isso, né? E aí, só para fechar um pouco essa questão da postura do não saber, do convite ao diálogo, ele é inspirado em um texto e no final eu vou disponibilizar a bibliografia para vocês, mas esse texto ele traz uma metáfora que é muito interessante. Ele nos convida, né, a pensar o diálogo, essa relação dialógica, como uma anfitriã e uma convidada. E aí a gente pensa no seguinte cenário, de eu, enquanto anfitrião, estou recebendo uma pessoa em casa, e a gente vai, eu quero que essa pessoa, né, se sinta bem na minha casa, quero que ela se sinta acolhida, que ela se sinta bem ouvida, quero que ela aceite os meus próximos convites, né, para voltar na minha casa, para a gente poder conversar e dialogar, etc. E também, enquanto convidado, se eu entro na casa de alguém que me convidou, eu espero ser bem recebido, espero não ser invasivo com essa pessoa, espero estabelecer um vínculo. Também vou torcer para que ela repita o convite futuramente. Tudo isso é relação, tudo isso se dá numa troca. E uma coisa que eu acho importante pontuar é para a gente não pensar em termos da clínica, é que o terapeuta seria o anfitrião e a pessoa convidada, mas que a todo momento essas posições, né, de anfitrião e convidado, elas estão sendo trocadas. Uma hora eu vou ser o anfitrião, outra eu vou ser o convidado na vida da pessoa. Outra hora eu convido a pessoa a pensar algo que eu tenho, né, de reflexão e elaborar isso junto. Então, se ninguém tiver alguma dúvida, né, posso seguindo aqui. Tá tudo bem? Tá indo rápido demais? Tá tudo ótimo. Eu tenho. Posso perguntar uma coisa? Sim, por favor. Eu sei que as perguntas foram por finais, mas eu fiquei curiosa. Vocês já se depararam com alguém que vocês estavam atendendo que ficaram meio perdidos nessa dinâmica? Que eu acho que as pessoas, pelo menos com as pessoas que eu converso, né, que são assim, que procuram algum psicólogo, alguma psicóloga, né, elas Uhum, têm muito a ideia de da pessoa tá ali, e aí ela tem um saber, e aí ela vai passar mais isso pra você, e aí ela quer que as perguntas dela sejam respondidas por outra pessoa. Tem pessoas que têm mais essa postura, tem pessoas que não. E aí eu queria saber se você já, ou não sei se é uma pergunta tão boa, mas eu fiquei curiosa pra saber se alguém já falou assim: "Opa, mas tá parecendo aqui que eu que tô, entendeu? Que eu que tô levando essa conversa, tá tendo muito espaço, não estou entendendo o que tá acontecendo", sabe? aham. Na verdade, isso é bem comum mesmo, assim. Até eu falei, né, que a nossa formação ela leva a gente para esse lugar e também ao contrário, a sociedade percebe a gente nesse lugar. Muito no lugar de que ela vai chegar ali na terapia e eu vou falar, apresentar para ela como que ela vai resolver os problemas dela, sendo que assim, dentro da nossa postura, né, a gente não apresenta nenhuma receita, a gente não entrega nada dado para a pessoa. E eu, pelo menos eu, nos meus atendimentos, eu tenho essa conversa já no primeiro atendimento, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, como é que funciona? Qual é a tua abordagem? Aí eu vou conversando, falo assim, vou te fazer muitas perguntas, vou te fazer sempre um convite, né, a explorar o que você vem trazendo. Não tem receita, não tem fórmula pronta, a gente vai construir junto, né? Essa questão da cocriação é muito importante.
Porque não é porque a gente está nessa postura do não saber que a gente não vai colocar uma reflexão que a gente elaborou ali, uma percepção que eu estou tendo diante do que a pessoa está trazendo. Mas a questão é mais a forma como isso é feito, né? Eu não vou ditar para ela o que eu estou pensando. Eu vou compartilhar, falar assim, olha, isso que você está me falando me fez pensar nisso. Isso faz sentido para você? A pessoa vai falar, não, não faz sentido, eu estou querendo dizer isso aqui. E aí a gente caminha por outro lugar, né? Então tem Concordo. muito da pessoa, já vou finalizar. Tem muito da pessoa chegar assim, esperando essa resposta, mas também percebo as pessoas ficando no processo, né, terapêutico, pelo outro motivo, assim, de tomar as rédeas dessa construção e nos convidar, né, a estar participando junto com ela. Também posso falar um pouquinho, né? Eu tenho mais experiência com criança e adolescentes, o que traz uma dinâmica diferente, mas também sempre tem as famílias. E acho que essa inquietação vem mais por parte de quem é família do que, no meu caso, na minha experiência, do que propriamente dito com as crianças, né? Que é sempre por meio do lúdico, né? Das brincadeiras e adolescentes também. Mas isso vem muito de um lugar, que né, o Pedro falou que ele sempre já conversa na primeira sessão, isso também eu já converso com a família desde o início, de como é o trabalho comigo ali, né? Como é esse espaço ali junto comigo, de deixar isso sempre bastante claro. E isso é uma construção também, até para o próprio psicólogo, é uma construção estar nesse lugar. E é uma linguagem, até que eu vou falar um pouco depois da externalização, reautoria e remembrança, isso é uma forma da gente, é uma postura nossa, uma forma da gente se comunicar com o outro, uma forma de dialogar. Então, a gente também às vezes pode se ver assim, falando, talvez não tenha formulado a melhor pergunta, né? E algumas abordagens não gostam muito de perguntas, mas aqui na terapia narrativa ela é um mecanismo ali dentro desse processo. Então, é uma construção. E às vezes a gente já de cara não entende. Então, isso às vezes não, isso demanda também um tempo dessa compreensão em que os dois vão construindo junto, dessa colaboração. Sim. Aí tem uma coisa que era para eu ter falado, né, diante disso, é que uma das frases, né, aquelas frases de efeito, muito que é muito dita dentro da terapia narrativa, é de que o cliente é o especialista. Então, não vai ser o profissional ali que vai estar nessa posição, é sempre o cliente. Ele é o especialista da própria vida e da própria história, e eu estou ali para aprender e ir junto com ele, né, ser conduzido. E isso depende também assim, eu sinto que também de uma forma do conhecimento do terapeuta dentro desse manejo. Porque como a gente vem trazendo, essa é uma abordagem que às vezes se posta, vamos dizer assim, de alternativa diante de outras formas de ver o mundo que são mais dominantes. E algo que eu aprendi também numa escola, né, que tinha uma percepção de educação mais alternativa, que era vista como alternativa, é que às vezes a gente pensa que a alternativa é algo ali, aquele povo ali estranho, ou aquela certo julgamento, tipo uma coisa mais simples. Mas na verdade é o contrário, porque para você contrapor algo que é mais dominante, você precisa de mais embasamento e você precisa estar muito bem preparado sobre isso esse novo que você está trazendo. Então você tem que ter uma boa apropriação sobre isso, para demonstrar que isso realmente faz sentido. Essa é uma prática que funciona assim de certo modo assim nas relações, né? Então tem esse ponto também da Sim. formação. Eu acho que a Luma quer falar e depois a Ana Lu, né? Sim, eu só vou fazer um comentário, porque eu achei interessante o que a Marcela perguntou, e na parte de interpretação me veio na cabeça que é muito comum as pessoas chegarem na terapia esperando que o terapeuta interprete a vida dela, e não o contrário. E aí eu acho que quando as pessoas se deparam com isso, tipo, assusta muito, porque é tipo, caramba, eu consigo pensar por mim mesmo, sabe? Uhum. E eu acho interessante ver isso nas abordagens, porque eu me interesso bastante por esse conceito de, tipo, não ter fórmula pronta para atender alguém. Porque é impossível ter
fórmula pronta, tipo, para todos os contextos que pode encontrar atuando, sabe? Mas enfim, era só isso o comentário. Pode falar, Ana Lu. Gente, se vocês acharem que vai ser melhor responder no final a pergunta, vocês me avisem. Mas eu fiquei refletindo, assim, porque eu tô com uma inquietação nesses últimos dias, na verdade, tipo, na psicoterapia infantil, né? Em relação a essa relação, assim, entre o vínculo e o limite, que às vezes a gente tem que colocar um limite, da mesma forma que a criança também tem que colocar o limite dela. E aí eu fiquei pensando nisso que o Pedro trouxe nessa metáfora da anfitriã e da convidada, que eu achei muito legal, assim, muito assim, um fácil entendimento, né? E aí eu fico pensando nessa dinâmica da criança e do psicoterapeuta. Não sei, na minha cabeça é uma coisa complexa, sabe? Assim, você dá, mesmo que eu esteja buscando trabalhar dessa forma, você fazer essa troca de papéis e às vezes você tem que puxar um pouquinho mais porque você tem que colocar um limite ou vice-versa. Isso para mim parece uma coisa assim muito complexa, mesmo que a gente acabe fazendo. Aí eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre isso. Sobre o vínculo do terapeuta com a criança, no caso de atendimento infantil? Como manter, sabe, essa troca de papéis? Então, em um momento você é mais anfitrião, em um momento você é mais convidado, como respeitar essa dinâmica? No caso, eu estou perguntando especificamente com crianças, né? Mas no geral também. No geral também. Você quer falar depois eu falo? Ou... Eu acho que você pode responder essa, mas antes eu queria comentar o que a outra menina falou, a aluna. É da questão de não ter forma, né? Assim, isso é muito interessante, de fato, porque uma coisa que... Assim, eu sou recém-formado, né? Yasmin também. Mas aí eu lembro, devido a essa temporalidade ser muito curta, eu lembro dos primeiros atendimentos que eu fiz ainda. E a gente vai muito apreensivo, a gente chega ali muito apreensivo. Mas quando a gente para pensar nessa questão de não ter uma fórmula, de não ter que dar algo, né, para a pessoa que a gente vai atender, isso tranquiliza muito a gente, porque não tem como a gente saber quais caminhos a gente vai seguir em um atendimento, até a gente estar de fato no atendimento com aquela pessoa. E cada encontro vai ser um encontro. Pode ser que eu fiz determinadas intervenções, segui caminhos com um cliente, que com outro não funcione, assim. E aí isso vai ampliando, né, nosso olhar, assim, para várias possibilidades. Daí é algo que eu fiquei pensando, essa questão de não ter a fórmula. E aí acho que você pode falar dessa questão dos combinados combinados, eu pensei nessa resposta, né? Da pergunta da Ana Lu. Né? Sobre a relação do vínculo, do limite até onde você é o anfitrião ou a criança. No caso, assim, eu trabalho muito num sentido, porque a gente, como terapeuta, e é uma criança ainda que está conhecendo o mundo, a gente sempre traz alguma coisa, vamos dizer, da emoção, o que é aquelas emoções. Mas eu não gosto de trabalhar, por exemplo, conceitos fechados do que é cada emoção. Porque para cada criança, apesar dela ser nova, ela já tem um conhecimento e uma leitura de mundo, já é atravessado pela cultura. Então, eu sempre convido a ela a falar também sobre o que é isso. Vamos dizer assim, às vezes ela pode nomear, como o Pedro falou, a ansiedade com um outro nome, pode ter uma cor, pode ter uma forma, pode um desenho. Então, ela está trazendo a história dela, a história dessa, vamos dizer, dessa emoção na qual ela, que é própria dela. Também, muitas vezes que o Pedro falou do combinado, eu sempre construo combinados e não regras daquele espaço, mas isso também é um pouco de um outro espaço que eu aprendi, mas que dialoga também com a terapia narrativa. Eu proponho um combinado com ele de organização, de respeito ao espaço, mas a criança também pode propor. Aí, às vezes, ela pode falar, a gente pode brincar a parte da sessão de tal coisa. A gente pode fazer perguntas parte da sessão e a gente constrói juntos e assina como um documento que a gente criou, de que eu vou respeitar e essa criança também vai respeitar esse combinado que a gente construiu. Então, ela também é protagonista desse espaço. Também não, ela é a protagonista, ela que traz a história dela por meio da brincadeira. Mas existe algo que eu também proponho, né? Que com a criança tem esse lúdico, então tem que ter essa preparação. Mas não é uma preparação que ela é fechada.
porque às vezes a gente chega lá e acontece uma coisa totalmente diferente, porque a criança também traz algo, né? Por vezes eu pensei numa brincadeira, numa atividade, e eu vi que naquele momento eu senti que fosse melhor ali para o envolvimento misturar a brincadeira que eu propus junto com a brincadeira da criança, e foi algo muito divertido de se fazer, que gerou reflexões sobre uma questão emocional dele, sobre a história de vida dele, que ele estava trazendo e que eu estava conhecendo ali naquele momento. Não sei se isso era o que você queria ouvir, mas era um pouco. Então é muito nesse sentido, porque com adultos é muito pela fala, né? Mas com criança é para brincadeira. Então não trago brincadeiras totalmente estruturadas. Eu sempre dou um espaço para a criança ou adolescente traga algo também, algo que ele goste, a partir de como ele nomeia, até que eu vou falar da externalização que fala um pouco disso, né? Que a externalização ela começou a partir também de espaço terapêutico com crianças que o Michael White começou a pensar, né? Mas que também é feito com adultos, né? Mas é um pouco disso. Que tem que sim esses limites, porque, né? Ali, mas não é uma coisa fechada. É algo que você constrói junto com a criança, tem esse espaço. Porque eu vejo que às vezes terapia com crianças e outras abordagens já chega com tudo dado. Isso é isso, isso é aquilo, porque a criança é como se fosse um ser passivo que tem que aprender sobre o mundo. Mas ela também tem conhecimento, e ela também tem sua própria história, sua própria cultura, suas questões de identidades que ela traz ali também. Seja por diversos modos, por meio da brincadeira, por meio de fala, por meio de desenhos. E aí a gente vai juntos nesse caminho. Mas existem os limites. Antes de passar para o próximo slide, só uma coisa que eu queria compartilhar, né, que eu pensei a partir do que você perguntou, Nalu, é dessa questão dos limites mesmo, porque principalmente com criança tem coisas, situações, né, que são muito difíceis, assim. E aí eu até mandei um vídeo para Yasmin antes de começar aqui tipo um vídeo de Instagram assim, você atende crianças, POV, né? E aí fala assim: "Ah, tá na hora de guardar o brinquedo". E aí o menino começa a destruir tudo, jogar tudo pro ar assim. E aí isso acontece muito, né? Tipo, com criança é uma coisa recorrente essa questão dos brinquedos, enfim. E aí uma coisa que eu aprendi inclusive com a Yasmin, que é muito legal desses combinados, né? Só para exemplificar como que se constrói um combinado, assim. Ela falou assim, toda hora que tocar, toda sessão que tocar uma música, tá na hora da gente guardar os brinquedos e a gente vai guardar os brinquedos ouvindo essa música. Só que quem trazia a música era a própria criança. E aí eu até lembro que na época estava muito no alto, né, a série da Wandinha, e a criança, é um caso da Yasmin, eu tô contando aqui. A criança botou a música Blood Mary, da Lady Gaga, né, para tocar, guardar os brinquedos. Então, isso é só um exemplo, né, de como a gente vai construindo esses limites, assim. Eu E às vezes sempre a criança faço não isso. percebe como limite também. Porque é algo que ela participa da construção, não é algo só imposto. Eu adoro esse da música, porque para mim, às vezes, brincando com a criança ali, para eu me atentar do tempo, aí toca a música, eu já lembro, e tá algo, às vezes, até pra gente, como terapeuta, se organizar. E as crianças normalmente gostam. Que traz algo do próprio universo dela. A Paty, não tem a música do Bruno Mars? Tá irritando, gente. É só essa música. É verdade. Passar aqui. Tá. Acho que eu passei 2, peraí. Passou 2? Não, acho que é o próximo mesmo, é esse. Foi? Uhum. Tá. Agora eu vou falar um pouco sobre esses tipos de conversas que são, assim, vamos dizer, as principais, né? Algo que é muito importante estudar e conhecer na terapia narrativa. Mas como o próprio Pedro vem falando, ela não é para a gente pensar como uma estrutura fixa, dada, vou seguir isso, como uma receita. É uma forma de se conversar, uma forma de se dialogar. A gente estava até conversando que a gente tem um curso de intervisão e a gente às vezes pensava em externalização de uma forma muito mecânica.
Mas aí a gente estava vendo que também é uma linguagem, é um modo de se falar sobre uma questão, normalmente um problema, mas depois eu vou falar que não é só o problema que pode ser externalizado. E isso vai sendo trabalhado como... Alguém ia falar? Ah, não, Pedro que tá de microfone aberto, aí fez o som. Eita, foi sem querer. Suspense, para falar de externalização. E é uma forma de linguagem, de você falar, de você propor uma pergunta. Aí vocês lembram daquela frase que eu falei no início, do Michael White? A pessoa não é o problema é o problema? Isso é uma premissa básica da externalização, que a gente não vai ver o problema como algo interno da pessoa, mas a gente vai enxergá-lo como algo externo, como algo na terceira pessoa, ela como um produto da cultura e da história, que ela vai ser socialmente construída ao longo do tempo. E isso permite que as pessoas entendam percebam que elas e o problema não são a mesma coisa. Aí só um adendo que às vezes a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente externaliza algumas questões que são de violência. A pessoa pratica a violência, né, no caso que a gente está atendendo. Então a gente tem que ter um cuidado para não desresponsabilizar a pessoa, porque na externalização a gente convida a pessoa a se posicionar diante do problema e que ela também se conscientize sobre esses efeitos que causam nela e que também causam no outro, e que ela se responsabilize também sobre o que está sendo causado no outro. Então, eu acho que em questões de violência a gente precisa ter um cuidado maior quando a gente pratica essas conversas, essas perguntas de externalização. Aí aqui eu coloquei algumas ideias de perguntas, né? Algumas pessoas dizem que é de grande ajuda encontrar um nome para se referir a este problema. Que nome seria adequado ou que você poderia caracterizá-lo? Às vezes a gente pode perguntar. Às vezes a própria pessoa já traz um nome e dentro da conversa e você vai conversando assim e vai fluindo a conversa, externalizando o problema. O problema surge com mais frequência quando você está com pessoas específicas. Por exemplo, que estava falando de ansiedade. Aí a pessoa chama a ansiedade de vulcão. Quando que o vulcão entra em erupção? Quando que ele fica mais calmo? E aí a pessoa vai trazendo elementos da própria história, falando quando ele está mais frequente, como é que é o contexto. E isso pode ser por meio da conversa, isso pode ser feito por meio de uma pintura, por meio de algum jogo. O que você percebe sobre esse problema que atrapalha o que você quer da vida? E isso relaciona já com uma questão que é, por exemplo, de valores, o que a pessoa valoriza, o que ela pensa do futuro dela, sobre algumas crenças, né, que ela tem sobre a vida. Outra pergunta pode ser, então, como você se posiciona sobre esse problema? Como ele está afetando a sua vida? Como ele é algo externo, você está em algum lugar diante desse problema. E é o que eu falei no início, que aqui eu trouxe como problema, e às vezes a gente tem a pegadinha de achar que a gente só pode externalizar problema. Mas não, a gente também pode externalizar habilidades e coisas que são boas ou legais na vida da pessoa. Porque essas habilidades também são construídas ao longo do tempo, devido à cultura, a gente aprendeu com alguém, a gente tem uma história. E como eu disse antes, a identidade ela não tem uma essência. Então, as nossas habilidades elas não são essenciais. A gente aprendeu com alguém, em algum contexto, tem uma história. Então, é possível também a gente externalizar habilidades, coisas boas, coisas que não são o problema, nas conversas com as pessoas, se o terapeuta achar que foi interessante e indo construindo essas conversas. E a gente externaliza também um problema, que é uma questão de uma postura narrativista, de que muitas vezes a pessoa chega com uma história saturada de problema. Então, problema, problema, problema. E a externalização ajuda a você distanciar e a se posicionar dela. E também, a partir dessas perguntas, dessas conversas, meio que elucidar alguma história que, diante dessa história dominante, é alternativa e que a gente também possa conhecer essa história narrativa, de que não é sobre só escutar sobre o trauma, sobre o problema, mas como a pessoa, com as estratégias e habilidades que essa pessoa vem para resistir diante de toda essa questão. Porque mesmo se eu escolho ficar parado, mesmo se eu escolho fazer nada, isso é uma forma como eu venho resistindo a esse problema, como eu venho me posicionando a esse trauma, a essa questão. Pode passar.
Aqui tem mais coisas sobre a externalização, mas eu tô falando assim por cima. Mas é algo que tem mais elementos também. A real autoria. Não, pode ir. Foi para externalização de novo. Só um minutinho. É porque eu queria. Eu acho legal trazer um exemplo, né? 2 exemplos, na verdade, para que a gente está falando aqui da técnica, mas de ver ela mais na prática mesmo, né? E aí eu queria compartilhar com vocês 2 situações. Uma tem até um pouco a ver com a pergunta da Marcela, né? Tem um rapaz que eu atendo ele, e aí eu lembro que ele estava falando sobre, tipo, ter uma insegurança, assim, uma questão com insegurança e tudo. E aí eu fiz umas perguntas de externalização, né? E uma delas foi essa, assim. Se não houvesse esse nome, né, para isso que você está me trazendo, qual seria o nome que você daria? Aí ele falou assim: ah, eu não vou inventar um nome para uma coisa que já tem nome. Aí a gente pode pensar, poxa, não deu certo, né, externalizar, assim. E é possível isso de acontecer no espaço terapêutico. Mas aí a gente volta naquilo que a Yasmin falou, que da gente não ver isso como a externalização como uma coisa só mecânica, né? Tipo, eu vou fazer as perguntas e a pessoa tem que elaborar uma super metáfora aqui de como que ela percebe insegurança. Mas a gente, enquanto terapeuta, tem uma postura que já trate o que a pessoa diz que é insegurança como algo que seja externo a ela e não que seja parte da identidade dela, né? E aí, em contraponto a essa situação da insegurança, eu quero comentar um outro caso que também era sobre insegurança, mas nesse caso a pessoa externalizou. E aí, enfim, era um rapaz que ele trazia muito essa questão de insegurança, trazia umas questões que ele dizia que ele era muito impulsivo com compras também, com gastos que ele tinha um vício em comprar coisas pela internet. Isso estava gerando um prejuízo para ele, né, financeiro, enfim. E muito sofrimento também, sofrimento emocional mesmo. E aí, a partir das conversas de externalização, ele nomeou, né, ele trouxe que a insegurança era como um polvo gigante, um monstro que era um polvo gigante, ele era roxo, enfim, e é bem legal, né, essa metáfora. E aí a gente foi investigando, como a Yasmin trouxe, né, quais momentos esse polvo aparecia, quando que ele estava mais presente, o que que dava força para esse polvo, mas também pensávamos, né, o que que deixava esse polvo mais fraco. E aí, o que foi muito interessante nesse caso, que mais para frente, depois já de ter externalizado o povo, de ter explorado todas essas questões que a gente trouxe, que eu falei, né, do povo, aí chegou muito essa questão da impulsividade em relação aos gastos financeiros, né? E aí, essa pessoa que eu estava atendendo, ela comprou um apartamento financiado em um ato de impulsividade, assim. E as contas chegaram, né? E ela viu ali diante das contas e viu que o que ela ganhava de fato em salário não ia dar conta da compra que ela tinha feito, né? E aí a gente foi conversando e eu não lembro exatamente o que eu perguntei, mas foi algo no sentido assim, o que que o povo, né? O que que aquele monstro que é inseguro e tudo diria sobre essa situação? E aí ele falou, eu acho que o povo ia falar para eu pensar um pouco antes de fazer a compra, né? Acho que ele não ia deixar eu comprar um apartamento assim de forma tão impulsiva. E aí, a partir disso, a gente foi conversando, né, ampliando, que talvez esse monstro, que é o povo, que traz essa insegurança, não fosse um ser tão ruim assim, tão mal. E aí, isso não fui eu trazendo, né, colocando esses significados, foi a própria pessoa que foi construir. Para eu não me delongar muito, no final da sessão, ele falou o seguinte: talvez se eu conseguisse dialogar mais com esse povo, né, com esse monstro, a gente conseguisse chegar em um combinado de que para ele me ajudar a não ter momentos de impulsividade tão grande, porque essa insegurança de um momento de impulsividade funcionaria como algo que refreasse, né, esses atos de comprar. E aí também de convocar ele a se posicionar diante do povo, né? Quando ele fala assim, se a gente estabelecer combinados, ele está falando, eu vou conversar com esse povo
que algumas coisas ele pode opinar e eu vou acatar, mas nem tudo também eu vou aceitar ele na minha vida, para que essa insegurança não tome conta de tudo também. Aí só queria compartilhar isso, que eu acho muito legal ver isso mais de uma forma mais prática, né? Sim, foi bem legal, amigo, compartilhar. E você trouxe da externalização, falando do modo desse nome, e isso traz também um pouco de como a gente usa metáforas para realizar essas conversas na terapia narrativa. A gente não vai se aprofundar muito. As metáforas também são muito utilizadas em práticas coletivas na terapia narrativa, que são, vamos dizer assim, também utilizadas em terapias individuais. A gente não vai falar aqui hoje sobre elas, mas as metáforas são muito importantes. E trazer o povo e esses elementos da externalização é uma forma de falar de metáforas. E elas são importantes, porque até de externalizar, porque é um modo da gente falar de questões que são difíceis, questões que são às vezes traumáticas, num lugar mais leve, mas que a gente ainda está falando. E isso evita da gente fazer o perigo de retraumatizar a pessoa, porque quando a gente conta uma história que é traumática, a gente pode a pessoa conta, ela pode estar se retraumatizando por estar revivendo aquilo. E falar por meio das metáforas, que é algo importante na terapia narrativa, distancia desse lugar, continua falando, refletindo, pensando e dando novos significados, recontando, mas de uma maneira que seja mais leve. E agora, voltando para falar das conversas, de perguntas, já que em todos esses três eu vou trazer as perguntas, uma coisa interessante, porque a gente às vezes fica, ai meu Deus, como é que eu vou fazer pergunta? Que pergunta? Será que essa pergunta que eu fiz foi boa e tudo mais? No início é difícil. É sobre a gente estudar e se preparar. Mas eu lembro no curso que eu fiz, de perguntar, tipo, mas o que é uma pergunta boa? O que torna a pergunta boa? E o que torna a pergunta boa numa posição pós-estruturalista da terapia narrativa é o que ela faz, é o que ela torna possível, é o sentido e a importância para a pessoa que foi perguntada, e isso que torna essa pergunta boa. E agora voltando para a reautoria. Na reautoria, ela envolve que a gente tenha a reautoria da nossa vida, isso que vocês estavam trazendo um pouco, de eu ser ativo sobre a minha própria narrativa, né? E é um espaço, uma busca pela cocriação das histórias alternativas da identidade. Como eu trouxe, existe a história saturada de problemas. E sempre vai ter uma história que é dominante, que vem de construções da nossa cultura, da nossa sociedade, daquilo que a gente vem trazendo como mais à frente. E essa prática da reautoria, ela entende que nenhuma história tem sua totalidade, nenhuma história tem a sua totalidade na vivência, em uma única vivência, uma única narrativa. E sempre vai ver as inconsistências, as contradições. E é importante a dupla escuta do terapeuta para ele estar ligado sobre o que a gente na terapia narrativa chama sobre dupla escuta, de estar ligado sobre essas inconsistências, sobre essas contradições, que vamos dizer assim, ser possível construir uma alternativa de identidade favorita também. E aí a gente chama isso até de ausente mais explícito, porque ele está ausente, mas ele está implícito. Já o nome próprio diz, não vou aprofundar nele, mas é um pouco dentro desse sentido. Quando, por exemplo, ele traz essa história do problema, o que ele também está falando? Quando ele fala das suas preocupações, que valores, que crenças, que habilidades ele também está falando? Sobre essa história também que ele dá resistência diante dessas preocupações que ele está trazendo. E é importante também para que assim ele possa dar novos sentidos. E nesse sentido também de que nós somos multi-historiados, então entender que a gente não é definido só por uma história, mas por várias. Esse é um entendimento muito importante. Aí nisso, a gente tem o cenário de ação e o cenário de paisagem, para pensar as perguntas. O cenário de ação, ele vai entender como eventos numa linha do tempo que vão acontecendo, como uma história. Uma história tem um passado distante, um passado recente, o tempo atual, o futuro próximo e o futuro distante. E aí, a partir disso, você é mais sobre perguntas, tipo memórias, vamos dizer assim, de ação, sobre tais contextos. Aí tem as perguntas. O que você fez? Me conte mais, né? Para você saber um pouco mais sobre essa história. Onde você estava quando isso aconteceu? Você fez algo antes para se preparar para dar esse passo? Então, essas perguntas que fazem a pessoa lembrar
ou falar de situações, né, em que ela esteve ali agindo em algum contexto com uma pessoa. E já os cenários de paisagem, eles vão ser perguntas direcionadas para falar sobre as intenções, sobre os sonhos, sobre as crenças, sobre os valores, compromissos, as esperanças, né? Aí alguns exemplos de perguntas que eu coloquei. Ao dar esse passo, ao fazer essa ação, isso foi importante para você? Quando você fala disso, você fala do que a pessoa tem como importante o valor, alguma crença na vida dela. E o que isso pode dizer sobre o que você está valorizando. Isso é importante para naquele ausente mais implícito, na dupla escuta, para a gente também estar trazendo, contando e recontando histórias alternativas que vão, vamos assim, de um lado oposto da história dominante, que normalmente é problema, que vem recheada de problemas. Você quer falar algo, Pedro? Pode passar, então. A Ed relataria um pouco disso. E uma coisa também legal de se falar, que eu estou contando aqui, sinalização, reautoria, remembrança. E a gente aprende as coisas normalmente separadas. Mas quando você vai atendendo, vai trabalhando, vai estudando, é uma coisa assim. Não é separadinho. É uma coisa que vai acontecendo, até porque a gente não tem essa coisa já pronta. Então, durante as conversas de sinalização, ela não vai durar, tipo, primeira sessão. Primeira sessão nunca, né? A gente não vai chegar também já externalizando assim de cara, né? Mas, sei lá, essa sessão, a outra. Não é assim que funciona, é uma coisa que elas dialogam muito. E aí tem as conversas de remembrança. Remembrança, o Mike White ele vai trabalhar esse conceito, mas sobre remembrar, não é ele que traz. É uma autora que eu falei antes, é Bárbara. Ela falou, ela que começou a trazer e ele trouxe para a terapia narrativa. E muitas vezes remembrança é utilizada em situações de luto, mas dá para outros contextos também. Que a remembrança ela vem dessa, tudo que eu venho falando vem dessa compreensão pós-estruturalista, né? De que na identidade elas são formadas a partir da nossa relação com as outras pessoas, que isso também forma a nossa identidade, né? Uma identidade que ela é social. E o Mark White ele traz que ele chama de clube da vida. O clube da vida são as pessoas que convivem com a gente, que pode estar entrando e que pode estar saindo pessoas. E nesse clube da vida pode ter pessoas que já faleceram, pessoas que estão vivas, pode ser um grupo social, pode ser um artista que você gosta muito. São pessoas ali que são importantes ou então que fazem parte do seu clube da vida. E dentro disso, desse clube da vida, tem os sócios, os membros, e eles vão influenciar as nossas vivências e como a gente também se entende no mundo, como os outros também veem a gente, isso afeta na nossa identidade. E aí, a partir disso, a gente tem a remembrança, que tem 4 elementos, as conversas de remembrança, que são as contribuições que o outro fez em sua vida, e também o outro ponto é entrar nas percepções de como entrar nas percepções do outro para ver a si mesmo através dos olhos dele e considerar. Aí, por exemplo, a pergunta de quando as contribuições do outro na sua vida. O que você aprendeu com tal pessoa? É quando você entra na percepção do outro sobre você. O que você acha que tal pessoa apreciaria em você? Por exemplo, tá falando de um amigo que faleceu, que você considerava muito, uma questão de luto, e às vezes trabalha essas questões do que você aprendeu com a pessoa, o que também ela aprecia sobre você, né? Se vocês eram amigos, se vocês tinham uma relação a algo também dela se apreciar naquilo que você é, naquilo que você aprendeu com ela. O outro ponto é as contribuições que você fez para a vida do outro, não só do outro em relação a você, mas você em relação ao outro. E considerar a diferença que isso fez ou pode fazer para a identidade do outro. Aí a pergunta dentro desse campo. Você consegue imaginar como teria sido para tal pessoa conhecer você? Porque a gente não é só impactado pelo outro, a gente também impacta o outro. E é importante a gente também considerar esses pontos dentro das nossas relações. E a outra pergunta poderia ser: você acha que sua presença na vida de tal pessoa ajudou a reforçar algum dos seus valores ou esperanças particulares para sua vida? E aí, como eu falei, essas perguntas normalmente utilizam bastante com processos de luto,
mas também podem ser utilizados em outros contextos. Essas perguntas que não necessariamente, né, envolvendo o Clube da Vida, como eu trouxe, que é uma metáfora também do Michael White. Pode passar. Eu acho que acabou, né? Mas é um pouco disso a terapia narrativa, essas conversas que a gente trouxe. Ela defende muito que as pessoas possam nomear suas próprias experiências, definir os seus problemas e honrar as habilidades e a habilidade de sobrevivência, de resistir, de explorar os seus relacionamentos e que a partir disso, também de toda essa história que é permeada pelas culturas das pessoas, possam contribuir para recuperar as vidas delas do efeito do trauma também em outros contextos. E eu entendo muito a terapia narrativa, ela é muito envolvida com um posicionamento político, né? E ela envolve também, ela não é uma abordagem que se tem de colocar como neutra. Isso também é um posicionamento de você ser como pessoa, né? De olhar para o outro, de olhar para o mundo. E isso me atraiu bastante, essa postura do não saber, né? De não se colocar como o dono da verdade. Eu lembro de um vídeo que eu vi de um autor de terapia narrativa que ele estava falando de uma outra abordagem, né? E aí ele falou, porque o plantar, isso daí que você está fazendo é tal coisa. Não vou falar da abordagem em si. Mas aí ele ficou muito irritado, tipo assim, como é que você está falando que eu sou isso? Você não está dentro de mim para eu saber? Isso é um pouco da terapia narrativa, de que nós somos quem mais sabe sobre a nossa própria história. E aí eu coloquei aqui lugares para quem tiver interessado também, para saber mais. Tem o Desatando Nós, que é o Instagram, que tem eu e o Pedro, que a gente fez recentemente, que é um coletivo para a gente falar de terapia narrativa nas redes sociais. A gente tem um grupo de televisão com outros colegas que a gente compartilha casos, se ajuda, e também tem momentos que a gente estuda sobre terapia narrativa. A gente está começando, mas sigam lá, gente. É bem legal. E também tem esses institutos que eu já falei, que é o Reciclando Mentes, onde eu fiz a formação, e o Do It Center, que é lá na Austrália. Ambos têm site no Google, e lá eles têm textos, têm artigos, têm formação. Esse Do It Center também, ele é ligado com a universidade lá da Austrália, ele tem possibilidade de mestrado em terapia narrativa, ele tem uma revista, ele é bem grande, eu acredito que ele seja o maior. Podem mandar perguntas quem quiser. E o Reciclando Mentes tem ligação com esse Do It Center, que né, o Michael White tinha começado ele lá também, tem os grandes teóricos dele lá. E tem essa revista científica, que foi a Silvia que indicou pra gente, que lá tem exemplos de práticas de terapeutas, artigos científicos falando sobre isso, que é a Nova Perspectiva Sistêmica, mas você encontra em outros lugares também, mas a Nova Perspectiva Sistêmica tem bastantes textos de terapia narrativa. E uma coisa, esse texto que o Pedro falou sobre o convite ao diálogo, ele é se eu não estou enganada, da Marilene Grandesso. Eu acho que ela não é propriamente dita terapeuta narrativa, não? É porque Não, um desses, eu acredito que seja. eu peguei o nome da autora, que eu falei que não. Não, peraí, é isso aí mesmo. Tá. Eu tava com o texto aberto, era um convite também, aí eu confundi. Ela não é exatamente terapeuta narrativa, mas ela é de abordagens do construtivismo social, pós-estruturalista, que dialogam bastante, e ela é bastante grande, assim, no Brasil. A Silvia falava dela, trouxe texto dela. E é isso. Uma coisa do Paulo Freire que eu trouxe, enquanto estão fazendo as perguntas, é que tem uma curiosidade, né? Que eu falei que ele dialogou do Paulo Freire com o do autor, né? O Macungo. E o Paulo Freire ele tem influência no pensar da terapia narrativa. Inclusive, as últimas pessoas a entrevistar o Paulo Freire antes dele morrer foram a Cherry White e o David Denbora, que eu mostrei aqui. Eles vieram para o Brasil para entrevistar ele. Inclusive foram lacrados, porque o Paulo Freire chegou e falou assim: eles não sabiam falar português, só inglês. Ele deu um lápis neles. Ele falou, como assim? Vocês estão vendo aqui me entrevistar e não sabem falar a minha própria língua? Né? Quem se diz não decolonial, aí eles ficaram mortos de vergonhas e tal, mas aconteceu. E aí, quando eles voltaram lá para a Austrália, aí eles receberam a notícia do falecimento do Paulo Freire. Aí tem
Eles foram os últimos a entrevistar o nosso querido. Posso falar Fale, rapidinho? Marcelita. Eu fiz 2 perguntas aqui, porque eu fiquei interessada. E, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer, porque a gente já tá indo pros finalmente. Eu até escrevi para não esquecer. A primeira pergunta é a seguinte: como que eu manejo com essa abordagem, né, sobre coisas que as pessoas trazem como racismo, homofobia, preconceitos que a pessoa sofreu relacionada a isso? Porque são assuntos mais delicados, né? Fiquei pensando também, até escrevi, né, sobre o que vocês disseram do desenvolvimento das histórias da própria pessoa ao longo, né, dos encontros, né, no setting terapêutico, da psicoterapia mesmo, e desenvolver o que ela vive, o que ela é, e fazer com que ela perceba que ela tá em um contexto inserido, né, que ela tem aquele contexto, todo mundo tá em algum contexto inserido. E isso refuta, né, totalmente uma visão eurocêntrica da vida em si, de uma visão colonizadora, né, porque você se coloca ali também como uma pessoa protagonista, né, da sua vida, por mais que a gente esteja inserido também no coletivo, né, na sociedade, que é baseada também sobre isso, né, essa visão colonizadora é baseada também sobre as experiências de vida da pessoa, de uma referência de uma pessoa, né, que é aquele homem branco, hétero, rico. E aí, dito isso, eu queria perguntar também quais outras características dessa terapia narrativa que ela traz para o setting comportamentos e reflexões que estejam, assim, alinhadas com uma vida mais crítica, socialmente falando, e de cutucar mesmo o status quo, a maneira que a gente tá vivendo hoje, que é imposta pra gente viver, infelizmente, que é o capitalismo. Então, eu não sei se eu me fiz entender ou se foram perguntas que a gente consegue ter alguma reflexão. Obrigada. Acho que o Pedro tá anotando a fala dele, mas como essa pergunta aqui é rapidinha, eu vou responder. Mas já volto para a sua. A Rita me perguntou assim: você fez um curso de terapia narrativa durante a graduação? Fiz, sim. Sim, onde eu peguei. Que ela pegou pela metade. Eu fiz pela Reciclando Mentes. É uma formação durante um ano. Ela, para quando você está na graduação, tem um desconto, ficando um valor menor. Mas lá você pode. Aí tem o site, Reciclando Mentes. Eu posso enviar aqui. E aí quem dá aula é Lúcia Helena. Ela também é uma referência, assim, em terapia narrativa aqui. Ela é próxima, dialoga bastante com o Lute Center, conhece a galera de lá. E ela é lá do Rio de Janeiro. Ela tem alguns trabalhos comunitários lá no Rio. Vou enviar aqui o link para vocês. Quem quiser conhecer o Reciclando. E é tranquilo, assim, não é aquele modo de educação muito rígido, assim. É tranquilo, assim, óbvio que envolve empenho, mas é algo, assim, de boa de você fazer enquanto está na graduação. Acessível. Não vou dizer de valor, mas de Não, educação. acessível de valor. Não de valor, mas acessível, sim, que você tá fazendo na graduação. Bom, eu vou fazer um esforço aqui para responder as perguntas da Marcela, né? Achei excelentes perguntas, inclusive. E a primeira, que você falou da questão racial, né? E aí eu vou trazer outros marcadores também, que é a questão, os tripé, né? Raça, gênero e classe, assim. Como que isso é trabalhado, né? Uma coisa que a Yasmin falou em determinado momento, a parte só que em outro ponto, que é a questão de violências, né? Quando violências aparecem, assim, dentro do setting terapêutico, né? A gente tem uma postura muito de acolher, de ouvir, validar aquilo que a pessoa está trazendo. Às vezes ela sofreu uma violência também, e ela vai relatar isso. Em termos de raça, nem sempre as pessoas elas vão ter um letramento racial para nomear aquilo como racismo, aquilo que ela vivenciou. Então, nesses momentos, é muito rico, né, muito potente se fazer uso da
externalização. Mas também, aí é uma opinião minha, como o racismo em si tem toda a questão de ele ser, né, uma expressão social, de um sistema que está estruturado para produzir essa violência, não é algo que eu fico também, tipo, fazendo um esforço para externalizar, mas não é de ver isso, não da postura da externalização, para externalizar da pessoa trazer um outro nome para essa violência. Eu não sei se eu falei muito claramente assim. O que eu quero dizer é, eu não vou ficar fazendo esforço ali para a pessoa nomear o racismo de outra forma. Mas a postura de externalização, que é ver isso fora, né, da pessoa, permanece. Porque uma das coisas que acontecem é que quando a pessoa vivencia racismo, né, e vai vivenciando essas violências, tudo fica muito atrelado à identidade dela. Então, por exemplo, um caso que acontece muito em escola, quando as pessoas vão, os menininhos lá na escola vão fazer uma lista das meninas mais bonitas. E aí, uma menina negra do cabelo crespo sempre fica fora dessa lista das meninas bonitas. Ela está vivenciando o racismo. Ela não vai ter ferramenta para nomear isso de raça, mas e ela vai introjetar isso na própria identidade, tipo assim, eu não sou bonita, eu não sou atraente, não sou desejável. Desejável, eu acho que uma criança não elaboraria isso, né? Mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Isso vai, a violência, né, a partir dessa questão do racismo, vai ficando atribuída ali na identidade. E isso pode ser externalizado, né? Para desvincular. E uma coisa, assim, pensando agora um pouco fora de raça, mas trazendo questões de sexualidade, de gênero, é ter muito uma postura de fortalecer a pessoa, para que ela enfrente essas questões sociais, assim. E isso também é um movimento você falou de cutucar o status quo, né? A partir da pessoa, claro que é uma coisa que é mais individual, mas isso é um movimento político, de certa forma, de dar voz, de ouvir. E, por exemplo, gênero, será que essa pessoa, assim, a gente fazer um convite a ela criar a própria percepção de gênero que ela tem, fora, né, do binário masculino e feminino, isso é algo que tem um potencial aí, da pessoa se desfazer daquilo que ela aprendeu que é gênero e construir o próprio jeito dela de expressar isso. Mas também, pensando na questão mais macro social, é porque a gente não aprofundou nisso, né? Mas tem as práticas colaborativas, que envolve trabalhos em grupos, envolve arte-terapia, e nessas práticas colaborativas com grupos, tem muito essa função de instrumentalizar, de fortalecer comunidades, grupos que são minorias políticas, que são marginalizados, para que eles possam desenvolver uma autonomia e poder destabilizar, né, essas estruturas, destabilizar conceitos que são enrijecidos e que ditam, né, voltando naquela questão do discurso de poder, que ditam que histórias essas pessoas vão viver, que histórias elas têm que contar. E quem é que conta a história sobre essas pessoas? Não sei se eu respondi, mas... Sim, e eu gostaria de falar, assim, complementando também, né, que a gente vai entendendo a pessoa a partir das histórias que ela traz. E essas histórias vão moldar a identidade dela, as histórias que elas estão trazendo. E essas histórias também acabam narrando essas desigualdades, que são de gênero, de classe, de sexualidade, de raça. E aí vai entrar essas interseccionalidades das relações do poder. E também, a gente também, porque tem essa percepção também, essas histórias que o Pedro, como ele trouxe, mas também de entender, por exemplo, ela como uma menina negra, de não entender ela só a partir dessa história, mas trazer outras histórias também sobre o que é ser uma menina negra, não só a partir da violência que ela sofre, porque também tem outras histórias sobre isso, de acolher e também apoiar esses atos de resistência que ela já vem fazendo. E também a terapia narrativa ela tem alguns exemplos, como eu trouxe do Macon, que ele fala de práticas decoloniais, que ele fala um pouco mais de racialidade, questões de raça na terapia narrativa. Tem uma outra autora que ela é do Reino Unido, no caso, que ela fala sobre questões de gênero e sexualidade, pessoas LGBTs, que ela utiliza a fantasia, porque
é algo muito comum, tipo desenhos, fantasias na comunidade LGBT, e ela utiliza a partir disso para poder fazer essas conversas, por exemplo, que eu trouxe, esses diálogos de uma forma mais leve. E aí o Pedro trouxe também das práticas coletivas, né? Aí, por exemplo, tem a Árvore da Vida, Rio da Vida, Ritmos da Vida, é muito alguma coisa assim, sempre alguma coisa da vida, que dá para utilizar também dentro do contexto de terapia, psicoterapia. E eu acho, e é um pouco disso que eu queria complementar também, do que o Pedro estava falando, trazendo desses elementos que eu trouxe da identidade, das narrativas, que é aquilo um pouco do Foucault, que ele fala das relações de poder, então a gente tem que estar atento da história dominante, ela sempre vai ser atravessada por questões que são da nossa sociedade, né? E como ir desconstruindo algumas coisas, se também fizer sentido para a pessoa que está ali diante da gente também. Porque a gente também não pode passar por cima de ninguém. Sim. Só mais uma coisinha que eu fiquei pensando, é que a gente às vezes tem uma ideia, né? Eu aprendi isso assim na minha trajetória mesmo. Eu ficava assim, eu não quero a clínica, porque a clínica é individual, né? Você vai estar ali, a pessoa que você está atendendo, que transformações sociais isso pode promover, assim. Mas hoje eu tenho uma percepção um pouco diferente. Sim, a clínica ainda é um espaço individual, é um espaço que muitas vezes não é acessível, né, para as pessoas, assim. Mas também ela tem o seu potencial político e também da gente ter um olhar que não seja como se fossem duas coisas, né, separadas, assim. Hoje, muito pela estrutura mesmo da sociedade que a gente está, a maioria dos problemas, né, das demandas que as pessoas apresentam na clínica, vem dessa estrutura que é social, vem desse coletivo, vem de um cansaço no trabalho, vem de uma falta de renda, de uma falta de acesso, de uma dificuldade de permanecer em determinado lugar. E quando a gente fortalece essa pessoa ali a partir do movimento terapêutico, ela sai dali, daquele espaço individual, daquele espaço micro, carregada dessa energia, dessa potência, para ela transformar a realidade onde ela está inserida, assim. Então hoje eu não vejo mais como coisas, né, desvinculadas, assim. Acho que é isso que eu queria falar mesmo. Só uma coisinha para refletir, eu sei que tá batendo tempo, mas que foi quando a gente estava conversando com a Silvia, ela trouxe pra gente, que eu acho muito importante para deixar aí de coisa final, é porque eu trouxe vários autores e tudo mais, do Reino Unido, que eu contei, de outros lugares, da África do Sul, dos Estados Unidos, Austrália, mas é importante a gente pensar como é a terapia narrativa na América Latina e como é a terapia narrativa no Brasil. E aí a gente está nesse lugar, gente, aqui é o Pedro, e quem estiver aí com a gente também, se tiver outras pessoas que fazem estágio ou se interessem, e cabe da gente pensar de como essa abordagem, essa postura diante do mundo vai ir de encontro com a nossa realidade na América Latina. E aí tá com a gente, porque somos novos, de pensar, de ter essas reflexões também. Gente, muito Mais obrigada. perguntas, curiosidades? Sim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, a última chamada. Vou esperar aqui uns 5 segundinhos para ver se alguém digita alguma coisa para perguntar. Gente, mas eu entendi tudo, vocês responderam muito bem as minhas perguntas, tá? Adorei conhecer sobre a terapia narrativa. Acho que esse espaço aqui na CEVAP que está sendo de conhecer outras terapias que não as já mais conhecidas, né? Que as mais conhecidas já nem às vezes são trabalhadas na faculdade, né? E tá sendo muito importante, assim. Acho que quem tá vindo tá gostando muito. Gente, não tem mais perguntas, mas fiquem com os agradecimentos aí do chat que o pessoal adorou, amou muito. E realmente a gente tava até comentando aqui no grupo que foi um momento foi um momento muito tranquilo e muito prazeroso e gostoso, assim, de estar ouvindo vocês, né? Porque vocês são pessoas bem acolhedoras, bem calmas e estão trazendo. E não tem nada a ver, né? Também pode ser mais
mas que coube super pro momento. E a Cevap, em nome da Cevap, eu gostaria de agradecer muito por vocês terem aceitado o convite, por vocês terem separado um tempo para vir estar falando pra gente, por vocês terem separado um tempo também para planejar o conteúdo, né? Porque eu vi que os slides também estavam maravilhosos e eu sei que isso também dá trabalho para fazer. Então, muito obrigada. Eu desejo muito sucesso. A Cevap deseja muito sucesso na caminhada profissional de vocês. E quem sabe a gente possa estender esse evento para outros eventos futuros, com outras ideias, com outras pessoas. E acho que a gente vai estar sempre junto, tá? E muito obrigada. De verdade. Tudo. A gente também agradece. Obrigado, pessoal, pelo espaço. Um beijo, sucesso para todo mundo. Sigam a gente lá no Desatando Nós, Siga. para escutar mais um pouquinho de terapia narrativa. É isso. Tchau, tchau. Um beijo, tá, gente? Muito obrigada. Um Tchau, beijo. tchau. Yasmin, Pedro, amei. Obrigadão.